Querida igreja, eu quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Rendemos graças ao Senhor pelo privilégio de podermos retornar a esse ambiente. E o irmão Edilson, que me trouxe até aqui, me perguntava se eu tinha na memória lembrança da última vez que eu avistei esse povo, que eu estive com esse povo, e de imediato eu não soube dizer. Mas sentado ali tentando recobrar a memória, eu fiz um cálculo aproximado de 25 a 26 anos atrás. Ainda na época do pastor Odailson, nós tivemos a oportunidade de levá-los a Pombal. E por duas ocasiões fomos agraciados com uma orquestra sinfônica que, ora representada por esta comunidade, com maestria, servia ao Evangelho e anunciava as boas novas, e por onde passava contagiava corações. E eu estava observando os 60 anos de existência desta igreja, em que o Senhor Jesus resolveu abrir essas portas, e não é fácil olhar pelo retrovisor e observar tantas pessoas que nos antecederam, e entre estas, algumas de saudosa memória, sem que o nosso coração não fique apertado, pequenininho, com um sentimento único, pessoal e particular de saudades e da memória, da lembrança dessas pessoas que diretamente ou indiretamente causaram na vida de muitas outras pessoas esse efeito cumulativo que propagou o Evangelho nessa região e fez com que essa igreja pudesse se firmar à sombra da cruz, na rocha que é Jesus Cristo. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor, a Ele toda a adoração. E nessa noite eu queria dizer: seja bem-vindo, Jesus. Ocupa o primeiro lugar nesta reunião. O teu nome é celebrado, o teu nome é glorificado e exaltado. Seja bem-vindo, Cordeiro de Deus. Seja bem-vindo, leão da tribo de Judá, raiz de Davi, estrela da manhã, lírio dos vales, cavaleiro que está sentado sobre o cavalo branco. Seja bem-vindo, Yoshua, Jesus Cristo, o nosso Salvador amado. Seja bem-vindo. Aleluias. Quero agradecer também ao pastor José Maria, que carinhosamente, se lembrando, eu ainda estou com esse título de pastor Carlão. Paz, meus irmãos, eu estou apenas com a metade daquilo que eu representava fisicamente. E ainda continuo me chamando de pastor Carlão. E que bom que eu estou sendo lembrado de alguma forma. E quero agradecer ao pastor da igreja por me facultar a oportunidade nesta tribuna. E é uma alegria para o meu coração fazer parte dessa história em que hoje está sendo contabilizada 6 décadas de evangelho pregado em tempo e em fora de tempo neste lugar. Reencontrar pessoas tão queridas e tão amadas com quem eu tive a oportunidade de compartilhar nos idos em que muitas destas estradas que nos traziam ao campo da missão ainda eram estradas carroçais. Em lugares que a energia elétrica ainda não havia chegado, à luz de lamparinas, nós encontrávamos essas primeiras irmãs vestidas de vestido de chita, com sandálias de dedo, mas com o coração inflamado pelo Espírito Santo, adorando, bendizendo e glorificando o nome do nosso Deus. Não importava qual fosse a informação que chegasse aos ouvidos, o importante era que esse povo cria no poder majestoso e singular do nosso mestre amado. E quero também parabenizar pela escolha oportuna desse texto, que a princípio nos remete à consciência doutrinária e à necessidade de continuarmos permanecendo sendo uma igreja bíblica nessa terra, uma igreja que não rifa as bênçãos de Deus, uma igreja que não comercializa amuletos, uma igreja que não usa de animismo ou panteísmo, dando vida às coisas que não têm vida, mas acredita na soberania, na glória de um Deus que não se enxerga com olhos humanos, mas que se vê pela fé,
que é capaz de ser tocado pelo braço da fé, e é capaz de ser ouvido, cuja voz nítida, clara e autossonora, através da sua palavra, não somente alcança os nossos ouvidos, mas também a nossa mente e ao nosso coração. E eu queria perguntar, se você realmente crê nesse Deus vivo, você pode abrir a sua boca e se sentir na liberdade de adorar a Deus. Me foi dado um versículo e eu achei injusto, diante de um texto clássico e tão extraordinário quanto este, escrito pelo apóstolo Paulo, no ano 60, ano Domini, em que ele resolve escrever essa epístola e fazer dessa epístola uma carta apologética, uma carta de defesa, diante de um quadro antagônico em que ele, ouvindo as notícias que em nada eram alvissareiras da igreja em Colossos, mesmo na sua primeira prisão em Roma, ele resolve tomar uma iniciativa, e essa iniciativa era defender a igreja dos ataques que ela estava a sofrer. Então eu quero pedir a você, por gentileza, que por um momento fique de pé, em reverência à palavra de Deus, é claro, aqueles que puderem assim fazê-lo. E na carta aos Colossenses, capítulo 1, eu quero ler do versículo 15 ao versículo de número 20, e peço à igreja que apenas ouça atentamente o texto que eu passarei a ler para a nossa melhor compreensão. Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 15, na minha Bíblia o título desse texto é A Supremacia de Cristo. O texto diz assim no verso 15: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Feche os seus olhos. Querido Deus e eterno Pai, nós recorremos ao teu altar nesta noite, suplicando o teu amor, a tua graça e a tua misericórdia, cônscios das nossas limitações, Senhor, e da superficialidade do nosso conhecimento. Tu és a profundidade e a riqueza, ó Deus, cujos tesouros insondáveis não podem ser medidos ou calculados quanto à grandeza. Ao teu nome toda a honra e toda a glória, por seres quem és, e pela razão que nos traz aqui nessa noite, pela salvação eterna, pelo nome escrito no livro da vida, e por todas as promessas, Senhor, que foram cumuladas na tua palavra como profecias poderosíssimas sobre cada vida aqui representada e sobre a tua igreja espalhada sobre a face da terra. Por essa razão nós o adoramos, Senhor, hoje e sempre. Amém e amém. Poder sentar. Eu me preocupo com aqueles que não puderam entrar e ficaram do lado de fora, para que não fiquem dispersos, para que não deixem de ouvir a palavra de Deus e não saiam daqui também tocados e enriquecidos e, acima de tudo, inundados por esta graça tão benevolente que procede do coração de Deus. O lema e tema que escolheram para essa ocasião trata sobre Cristo ser a primazia da igreja. Numa época em que as pessoas buscam a igreja como um magazine, acreditando que nas prateleiras em que buscamos os nossos próprios interesses, encontraremos o nosso objeto de consumo e faremos bom uso dela ou dele. Quando nós acreditamos desta forma, nós rifamos a nossa fé e nos alimentamos apenas das expectativas quanto às conquistas terrenas. E Jesus Cristo passa a ser um ser de segunda importância, de segunda grandeza,
porque nessa necessidade de estarmos sempre buscando a nossa própria satisfação, nessa forma egoísta de estarmos sempre vitimando a nós mesmos pelas nossas próprias necessidades, quando alguma coisa foge ao nosso controle, imediatamente já denunciamos os primeiros sinais e as primeiras evidências de que Cristo não é, para muitos, a primazia da igreja. Esta é uma carta eminentemente apologética, é o maior tratado cristológico do Novo Testamento. O apóstolo Paulo, ele não poupou palavras, ele não poupou conhecimento, não poupou a intimidade que tinha com o Senhor e nem as experiências que ele havia agregado à sua vida e ao seu ministério. E agora, de uma forma muito ávida e precisa, ele se utiliza de toda a sabedoria dada por Deus para fazer desta epístola uma carta em caráter urgentíssimo que alcançasse aquela comunidade e pudesse preservar a integridade espiritual daquele povo que ora se reunia na casa de Filemão. Alguns estudiosos da Bíblia acreditam que Colossenses é a epístola mais profunda que o apóstolo Paulo já escreveu. Irmãos, se nós fôssemos dissecar apenas esse capítulo, uma enciclopédia inteira, não seria suficiente para nós mergulharmos numa inserção profunda e teológica de tudo aquilo quanto o Senhor queria transferir em se tratando do seu conhecimento revelador àqueles que Ele passou a amar por ocasião da salvação. A mensagem de Colossenses é desesperadoramente necessária para a igreja contemporânea, numa época em que nós estamos vendo que o Evangelho, ao contrário de décadas atrás, se tornou status, e todas as pessoas querem carregar consigo esse subtítulo, e a ideia gospel se propagou, e agora se transformou em modismo. As pessoas tendenciosamente já não têm mais o constrangimento do passado, a vergonha do passado, porque ser crente hoje está em evidência. E era justamente sobre isso que o apóstolo Paulo estava tratando com aquela igreja. Uma igreja passando por uma série de intervenções, por uma série de enxertos, por uma série de comportamentos e costumes, alguns ortodoxos, outros liberais, e de uma certa forma a igreja sendo bombardeada de dia e de noite, para que aqueles que, intentando contra ela, pudessem desvirtuá-la. E como nós estamos distantes, irmãos, da nossa verdadeira realidade, da primeira característica que nós carregávamos quando vivemos o primeiro amor, quando adorávamos a Deus com a única intenção de buscar a sua presença, quando o nosso coração compungido pela palavra era gerador da necessidade do sentimento de arrependimento, e arrependidos e humilhados debaixo da potente mão do Senhor, éramos alcançados pelo seu amor e sentíamos imediatamente e instantaneamente o perdão sendo instaurado sobre a nossa vida. Nesses últimos dias temos nos esquecido das práticas rudimentares da fé, que deveriam continuar norteando a nossa vida e alicerçando os nossos pés na rocha, que é Cristo Jesus. Temos sido solapados por inúmeros ventos de doutrinas e vãs filosofias, e temos perdido a nossa própria característica e identidade cristã, por estarmos barganhando e negociando para termos um evangelho mais suave, um evangelho mais leve, e essa não é a proposta do verdadeiro evangelho. Vivemos num tempo de tolerância com o erro e intolerância com a verdade. É mais fácil colocar o pecado no colo e acalentá-lo e afagá-lo e se acostumar com ele, do que usarmos o púlpito da igreja na pregação genuína das Sagradas Escrituras e combatermos o pecado, combatermos o mal, para a moralização da igreja, para a edificação do corpo de Cristo, para que sejamos elevados a um grau de santidade, para que a nossa santidade reflita no coração de Deus o reflexo de uma reação, e essa reação é o benefício de Deus sobre a nossa vida. Todas as vezes que nós adoramos a Deus, o céu se move em nosso favor.
Mas, irmãos, falar a verdade não dá ibope. Falar a verdade não afaga ego. Falar a verdade não eleva o moral daqueles que de uma certa forma estão vivendo na comodidade dos seus dias. Falar a verdade é confrontar o cristão. Falar a verdade é apresentar a ele o espelho que reflete a mais verdadeira silhueta da nossa personalidade e do nosso caráter. Falar a verdade é pregar genuinamente as Sagradas Escrituras. Falar a verdade é anunciar em tempo e em fora de tempo que mesmo tendo feito tudo aquilo que nos foi proposto a fazermos, ainda seremos considerados servos inúteis. Então Deus requer muito mais daqueles a quem Ele tem muito dado e ofertado. A mim e a você o Senhor considerou os céus e a sua glória e um nome escrito no livro da vida e a intimidade de podermos entrar na sua presença. Ao mesmo tempo em que as heresias se aninham confortavelmente na igreja, embaladas nos braços da tolerância e do sincretismo religioso, a verdade é combatida com rigor excessivo. Um pastor conservador, um pastor doutrinador, um pastor que busca a santidade, o pastor que cobra das ovelhas um caminho reto e justo, um pastor que acompanha as ovelhas desde os pastos ao aprisco, um pastor que usa a vara e o cajado, um pastor que mesmo no uso das suas atribuições, com voz de autoridade, fala com autoridade, mas permeado pelo amor de Deus, já não é mais o pastor desejado pelas igrejas atuais. As igrejas querem um pastor em conformidade com os nossos dias, com esse presente século, com o comportamento da sociedade vigente e com o reflexo de uma igreja brasileira decadente, que não é mais capaz de salvaguardar a sua integridade nos valores que estão contidos nas Sagradas Escrituras. Paz, meus irmãos, talvez os livros de autoajuda estejam sendo muito mais lidos do que a própria palavra de Deus. Gastamos muito tempo fazendo inúmeras coisas de nosso interesse, mas as coisas de interesse de Deus são sempre deixadas para depois. Amém, queridos? Há alguém que ainda ouve a voz do Senhor nesse lugar? A doutrina de Cristo sempre agitou o inferno tentando, nas suas iniciativas, fazer com que esse evangelho não fosse desacreditado e nem ridicularizado. Nós estamos vendo o evangelho sendo ridicularizado nos filmes, nas novelas, no teatro, e nós frequentamos esses ambientes e somos telespectadores assíduos dessas histórias, quando nós sabemos que a sociedade atual não tem nenhum compromisso com Deus, nem muito menos com a verdade que é pertinente a Ele. E nós nos tornamos meros espectadores ou telespectadores e fazemos parte de uma audiência incabível que não deveria fazer parte do nosso comportamento e dos nossos costumes. E por essa razão, as igrejas que pregam a verdade estão esvaziando. Porque a verdade dói. Porque a verdade nos coloca contra a parede. Porque a verdade nos sufoca. E não há quem possa repelir a verdade, porque Jesus Cristo é a verdade, a palavra de Deus é a verdade, e não há quem possa combater contra elas. Então fazem de tudo para desacreditarem do nascimento virginal de Cristo, da sua morte vicária, da sua ressurreição corporal e da sua santidade imaculada. Agora se enxerta a ideia de que os anjos são mais expressivos e mais poderosos, e quem sabe você não apele para o anjo da guarda, e o anjo da guarda possa lhe proteger. O ruim é quando ele tira férias, o ruim é quando ele está de licença, o ruim é quando ele está ocupado fazendo outras coisas, mas o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e o livra, e o anjo do Senhor é o nosso Salvador, é o Messias desejado, aclamado pelas nações, o anjo da guarda que tem salvaguardado a nossa vida física e a nossa integridade espiritual, é o Salvador que morreu na cruz. A Ele toda honra, a Ele toda
toda a glória, a Ele todo o louvor, a Ele toda a adoração. Todo aquele que se levantar contra o Filho de Deus será reduzido a pó. Eu ainda não vi ninguém que tenha tentado confrontar Deus, alguém que tenha tentado pelejar contra Deus, alguém que tenha tentado incitar um público em revidar as iniciativas de Deus, se sair bem da sua peleja, do seu pleito, do seu desejo de desmoralizar. Isso acontece no ambiente de trabalho, isso acontece na faculdade, isso acontece na fila do banco, isso acontece na prefeitura, isso acontece na Câmara dos Vereadores, isso acontece lá no Congresso Nacional, no Senado da República, isso acontece no Supremo Tribunal de Justiça. Em todo o tempo e em toda a época da história, sempre o diabo tem tentado levantar alguém para causar contra o Evangelho, mas o Evangelho, quanto mais perseguido, quanto mais maltratado, é feito bolo, quanto mais se bate, mais ele cresce. Aleluia! Aleluia! A palavra de Deus marcha resoluta para a vitória impávida. Nós somos a igreja triunfante. Nós vamos atravessar o deserto, vamos passar pelas campinas, vamos subir os montes, vamos atravessar o vale. O sol pode até escurecer, não dar o seu calor, a terra pode tremer, mas a igreja do Senhor marchará triunfante, cantando o hino da vitória, combatendo e vencendo o mal. O mal não é o meu vizinho, o mal não é o meu patrão, o mal não é o meu colega de trabalho, o mal não é o meu irmão da igreja, o mal é o diabo, e contra ele nós usamos as armas de Deus. Na verdade, a Bíblia é a bigorna de Deus que tem quebrado todos os martelos dos críticos a ela. Não adianta a força do homem tentar aplacar o mover e a força motriz do Espírito Santo de Deus. Eu tenho sempre dito aos irmãos, ou você está a favor dessa força, ou está contra ela. E se você estiver contra ela, Deus vai passar por cima como um rolo compressor, porque Deus não deve satisfação a ninguém, e operando Deus, quem impedirá? Amigos de Paulo, na igreja de Colossos, se encontrava uma pequena família, Filemão, Ápia e Arquipo, pai, mãe e filho. Essa igreja era uma igreja domiciliar, é uma igreja que realizava as suas celebrações numa casa, numa residência. E o apóstolo Paulo tinha conhecimento de que mesmo numa cidade decadente como era Colossos, nesta época, e que vivia apenas das glórias do passado, estava à mercê da ideia judaizante e do gnosticismo grego, que tentava distorcer as verdades sagradas e toda a doutrina que Paulo havia anunciado através de Epáfras, que foi plantador desta igreja na ocasião em que Paulo estava em Éfeso e por 3 anos expandiu o evangelho na Ásia Menor. Olhar para este texto é perceber que o evangelho sempre foi bem servido de homens e mulheres que, predispostos a essa missão, não mediram as consequências em fazer e obedecer à vontade de Deus. Nesses últimos dias nós ficamos garimpando na igreja quem porventura assumirá um cargo, uma diretoria, um departamento, quem porventura se habilitará ao sagrado ministério, quem porventura tem a intenção de fazer parte do conselho e do oficialato da igreja. Naquela época, a voluntariedade era um levante público de dezenas e centenas e milhares de pessoas que estavam se dispondo a morrerem, se preciso fosse, por amor a este evangelho. E nós estamos, irmãos, desviando das nossas intenções, desviando os nossos valores, desviando as nossas práticas, desviando o nosso conhecimento, desviando a nossa retidão, desviando a nossa santidade.
desviando dos nossos interesses, desviando das nossas motivações. Jesus Cristo, Ele precisa voltar a ser a primazia na sua vida. A igreja somos nós, e se Jesus Cristo não for primeiro em nossa vida, nada mais será, porque tudo perderá a importância. Mas Jesus Cristo, no seu amor e nos valores que lhe são concedidos por Deus, permanecerá para sempre. Passa marido, passa pai, passa mãe, passa esposa, passa filho, passa neto, passa avô, passa primo, passa tio, passa sobrinho, passa genro, sogro, nora, mas o Senhor permanece conosco, porque Ele é Deus fiel. Paulo estava preso em Roma. Essa prisão era uma prisão domiciliar e por 2 anos ele estava se utilizando de todos os mecanismos disponíveis para não perder tempo e continuar sendo proativo na obra de Deus. E às vezes nós estabelecemos condições diante de Deus e atribuímos os nossos próprios ofícios como prisões, como cárceres, que nos impossibilitam de fazermos mais, que nos impossibilitam de sermos mais produtivos, que nos impossibilitam de darmos continuidade ao legado que o Senhor confiou nas nossas mãos. E nós precisamos entender, queridos, que as cadeias que prendem pés e mãos, as cadeias que tentam paralisar a nossa fala, colocando cabresto na nossa língua, as cadeias que tentam nublar e trazer uma névoa no nosso olhar, impossibilitando a nossa visão, as cadeias que turbam a nossa mente e nos fazem cochear em 2 pensamentos, as cadeias que contribuem para que o nosso coração seja corrompido e a nossa alma esteja comprometida com alguma coisa que não seja de elevo espiritual. Nada disso pode obstacular a presença de um Deus onipotente, cujo poder e a glória é manifestada em nós. A presença de Deus quebra o jugo e as cadeias. Os companheiros de Paulo, em sua primeira prisão em Roma, eram nada mais, nada menos que um grande colegiado. Quando eu estava lendo esse texto, eu dizia: Senhor, essa não era uma prisão domiciliar. Para Paulo era uma sala de aula da universidade ou da faculdade da fé, aonde ele conseguiu reunir mestres e doutores e discípulos dispostos a ouvi-lo, a aprender com ele e a servi-lo na sua prisão, sendo manifesto da glória de Deus e o fazendo entender que a igreja não estava paralisada por ocasião da sua prisão. A igreja se movia porque a igreja tem vida própria e a vida da igreja é Jesus Cristo. Os companheiros de Paulo eram Timóteo, o seu discípulo tão jovem, tão querido e tão amado, que por muitas sugestões recebeu do apóstolo Paulo todas as orientações para se tornar um obreiro fiel. Você moço, você moça, você jovem, que tem colocado na sua mente tantos projetos, tantas iniciativas, tantos sonhos, tantos planejamentos, eu queria lhe convidar a trazer agora a sua memória, a sua lembrança, para as origens e para tudo quanto reflete o seu passado. Mesmo que esse passado seja contabilizado por tão poucos anos de vida, é necessário considerar que Deus nos salvou e o manifesto da sua salvação foi que nós nos tornássemos personas para a sua glória, não para o atendimento das nossas prerrogativas, mas para que nós o servíssemos e a glória dele estabelecida em nós pudesse ampliar aquilo que ele tem reservado para mim e para você. Se nós buscarmos o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Seja você quem for, seja qual for o seu projeto, se você colocar no altar de Deus a sua vida, Deus tem um projeto e tem um plano para você. E o plano e o projeto de Deus são infalíveis. Com eles estava Lucas, Onésimo, o escravo fujão, e Marcos, Aristarco e Epáfras. Era um colegiado, um discipulado, uma academia, onde esses moços, do mais jovem ao mais velho,
estavam perfilados, cada um vivendo e contando a sua própria história, na narrativa dos seus dias, se desvencilhando das perseguições implacáveis do Império Romano e de todas as consequências de tornar pública e notória a sua fé, porque naquela época, diferente dos dias de hoje, ser cristão não dava ibope, dava perseguição, dava cadeia, dava masmorra, dava arena, dava alimento para comer, para ser comida dos leões famintos, para serem trucidados na lâmina das espadas, aonde a fúria dos gladiadores denunciavam o Império Romano, o seu poder e o seu apogeu. Mas todas essas fases passaram e a igreja do Senhor continuou marchando impoluta e sobrevivendo às tempestades e aos vendavais, cantando o hino da vitória. Ah, você que se calou, você que não tem voz, você que se intimidou, você que se amedrontou, nesta noite Deus está dizendo: abre a tua boca, é hora de cantar o hino da vitória. São tantas informações que nós terminamos atropelando as palavras. Por volta do ano 60, Anno Domini, em Roma, numa casa alugada, encontrava-se aquele que talvez tenha sido o preso mais famoso de toda a história do cristianismo. Essa igreja foi fruto da terceira viagem missionária, quando, estando em Éfeso por 3 anos, o apóstolo Paulo propagou o evangelho na Ásia Menor. Epáfras foi o instrumento usado por Deus para a plantação da igreja em Colossos. Irmãos, nós estamos vendo dezenas, centenas de milhares de seminaristas saindo dos seminários. Eles não querem ir mais aos campos, eles não querem mais evangelizar, eles não querem mais pregar o evangelho de porta em porta, de rua em rua, de praça em praça. Eles querem as catedrais, eles querem os tronos, eles querem os lugares altos e confortáveis da fé, mas ainda existe a igreja genuína de Jesus Cristo sobre a face da terra, que tem amor pelas almas perdidas, que tem coragem de descer do trono, trono este que não foi constituído nem para mim, nem para você. O único que se sentou no trono e reina absolutamente, nunca mais sairá do trono, é Jesus Cristo. Os demais, todos eles serão substituídos. Igreja não é trono de pastor. Igreja é campo, igreja é agência de Deus, igreja é corpo de Cristo. Nós não somos donos de absolutamente nada, estamos apenas como gestores, estamos gerenciando por algum tempo, mas no tempo de Deus Ele moverá as pedras. E quando Ele mover as pedras, o vento da mudança soprará, e quando soprar, a poeira e a ferrugem será lançada fora, e o brilho da igreja retornará novamente, porque o brilho da igreja é a glória de Deus, o Shekinah de Deus. A raiz do problema era o sincretismo religioso, a batalha da liberdade contra o legalismo dos judaizantes de um lado, e do outro a luta da verdade salvadora contra o gnosticismo grego. Depois de terem ouvido e crido no evangelho salvador, como foi que os colossenses se sentiram atraídos por conceitos tão inferiores? Irmãos, por que nós nos perdemos no caminho? Por que temos dado ouvido a tantas histórias contraditórias que têm sido faladas aos nossos ouvidos? Porque temos deixado descer ao nosso coração tanta tristeza e tanta amargura, e isso tem causado um despropósito tão grande a ponto de refrear a nossa caminhada à casa do Senhor. Se nós estabelecemos um boletim e esse boletim anuncia quem vai dirigir, quem vai cantar e quem vai pregar, você seleciona, e se aqueles que estão ali relacionados não lhe agradarem, nesse dia você não comparece, porque você acredita que essas pessoas não emanam a glória de Deus.
e nos tornamos seletistas, clientelistas. Jesus Cristo não é mais a primazia da igreja, porque se Jesus Cristo fosse a primazia da igreja, não importava quem estivesse dirigindo, cantando, orando, lendo ou pregando. O importante é que Deus está nos dando oportunidade para subir à sua casa e adorar a Ele. Eu vim prestar o meu culto a Deus. E o meu culto a Deus é a minha prestação de serviço a Ele. Eu não vim ser servido pelo pastor, pelos presbíteros, nem muito menos pelos diáconos. Eu não vim ser servido pelo diretor do meu departamento, ou pelo ministério em que eu componho e faço parte. Eu vim aqui como um servidor do Senhor, como um servo da orelha furada, como um escravo que sou, sem ter nenhum direito, a não ser o direito de ser adorador fiel a Deus. Esse é o meu direito. Depois de terem ouvido tudo isso, se deixaram embebedar, se deixaram enamorar, se deixaram encantar. E parece que essas vãs filosofias chegaram como músicas, e numa erudição frenética, eles começaram a se desvirtuar, a serem arrancados como galhos da videira verdadeira, e a igreja agora estava sendo assombrada por esses fantasmas que tendenciosamente estavam bombardeando a credulidade e a sinceridade do coração do verdadeiro cristão. Diante desse quadro pintado por Epáfras, Paulo não fica inerte. Em síntese, Paulo mostra a Colossenses que é no senhorio de Jesus Cristo que está toda a esperança da humanidade. Então não é querubim, serafim, não são os anjos e os mensageiros de Deus supostamente debaixo das ordens do Senhor que trarão sobre o nosso coração a paz que nós precisamos. Não é a manifestação holística, cabalista, não é o horóscopo, não é o búzio, não é o tarô, não é a cartomancia. Não são as adivinhações, nem muito menos as profecias que em particular ecoam nos quatro cantos da cidade, mas é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, o joelho no chão e a doutrina da igreja que vai me tornar um crente fiel. Cristo é o Senhor, esse é o tema dessa epístola. Cristo basta. Cristo é suficiente, Cristo é tudo, sem Ele não somos nada. Cristo não é relatividade, é absolutismo. Cristo não é a metade, é o todo de toda a glória. Cristo não é apenas o servo sofredor, mas o Cristo ressurreto que ao terceiro dia, num brado de vitória, venceu a morte. Cristo não é apenas o pobre coitadinho, agora sendo açoitado e condenado à morte e à morte de cruz. Ele é o Cordeiro Pascual que desceu dos céus por ordem de Deus para morrer por amor a mim e a você, para que nós estivéssemos aqui adorando a Ele. Adorado, 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 adorado seja o seu santo nome. Para representar o senhorio de Cristo na criação, Paulo apresenta como apóstolo um mensageiro, um agente autorizado com os direitos de procurador. Paulo agora é interventor, Paulo agora é boca de Deus, Paulo agora é o instrumento nas mãos do Senhor para reanimar e recriar no coração e na mente daqueles cristãos a necessidade de voltarem novamente ao ponto de partida. É isso que Deus quer de nós. Se preciso for voltar ao ponto de partida. Mas pastor, já fazem tantos anos, eu já percorri tantos quilômetros, eu já tenho tanta experiência na presença do Senhor, e os resultados ainda não são satisfatórios. Deus está dizendo, comece tudo de novo.
Volte ao primeiro amor, ore como nunca antes você tem orado, cante com alegria, com alma e com vida, ore com fervor e acredite na resposta de Deus, creia na suficiência da palavra. Você não precisa de sal, de rosa, de lenço, você não precisa de amuleto, você precisa da fé, e a fé é oriunda do ouvir a palavra de Deus. Aleluias. Talvez fosse mais fácil vender rosa. Talvez fosse mais fácil vender óleo ungido. Talvez fosse mais fácil fazer promessas que socialmente iriam mudar a nossa condição financeira. Talvez fosse mais fácil fazer um culto cheio de subtítulos: quebra de maldição, culto da prosperidade, culto da redenção, da recriação, da renovação e de tantas outras falácias. Culto é culto, e nós não precisamos de subtítulo para sermos motivados a adorar a Deus. Quem vem cultuar a Deus marca um encontro com Ele. Quem vem adorar a Deus ouve a voz do Senhor. Quem vem adorar a Deus sente a sua presença. Quem vem adorar a Deus está debaixo da promessa. Quem vem adorar a Deus não anda sozinho. Quem vem adorar a Deus não está inseguro. Quem vem adorar a Deus não vive a própria sorte. Quem vem adorar a Deus faz parte do projeto dos céus. Ele é a imagem do Deus invisível. O nosso Senhor reflete perfeitamente, tal como o espelho, a exata natureza de Deus. Alguém perguntou, indagando a Jesus: como é Deus? Quem é Deus? Como poderíamos ver a Deus? E Jesus imediatamente responde: quem vê a mim vê ao Pai. Eu sou a encarnação do Verbo, o Verbo que se fez carne, o Verbo que habitou entre vós. Eu sou o reflexo dessa glória. Eu sou o Deus eminente. Eu sou a manifestação da misericórdia e da graça de um Deus que outrora em justiça resolveu perdoar a todos. O próprio Deus, oculto aos olhos pecaminosos, se fez visível através do seu Filho. Ele não se deixou ver por Moisés, colocou Moisés na fenda da rocha. Quando ele passou e a sua glória o acompanhou, ele permitiu, numa linguagem antropomórfica, que Moisés apenas visse as suas costas. Mas quem viveu a era de Cristo teve a oportunidade de ver a Deus, de ouvir a Deus, de tocar em Deus, de ser tocado por Ele, de ser objeto da sua atenção e do seu milagre. Milhares e milhares de pessoas de forma arrebatadora o acompanhavam, e no Sermão do Monte, depois de ter terminado as bem-aventuranças, alguém disse: ninguém jamais falou como este homem. Porque ele não era apenas a representatividade de Deus, ele era o próprio Deus. Ele é o primogênito de toda a criação. Essa afirmação ressalta a verdade da primazia de Jesus Cristo como o primeiro gerado. Não houve antes, ele foi o primeiro, e sendo primogênito da criação, é o manifesto mais excelente, mais belo, mais lindo. E quando eu estou orando, pense num prazer que eu tenho de dizer: Jesus, tu és lindo, eu te adoro, eu me derramo, eu me quebro, eu me desmancho, eu me derreto como cera no calor diante da tua presença. A única coisa que repetidas vezes eu sei dizer é que tu és lindo. Não és lindo pelo retrato que alguém numa caricatura esculpiu, pintou, desenhou, reproduziu. És lindo em obra e graça. És lindo em poder e efeito. És lindo em todas as tuas causas.
És lindo em todas as tuas afeições, és lindo no teu amor glorioso e incomparável, és lindo na tua fidelidade, és lindo em glória e majestade, és lindo no teu senhorio e no teu trono, és lindo. O herdeiro de tudo, o autêntico representante do Pai, a Ele cabem todos os direitos. A primogenitura indica também o privilégio de ser eleito ou escolhido para ocupar a mais alta posição de honra lá no céu. Não há, na ordem da criação, ninguém que se iguale a Jesus Cristo, que dirá alguém maior que Ele. Ele é a excelência da criação, para a glória de Deus Pai, para manifesto da nossa salvação. Jesus é lindo. Nele todas as coisas foram criadas, portanto Ele é a fonte originadora de tudo, o que existe no céu e na terra. Oh irmãos, a participação de Jesus é excelente. Ele esteve e está presente em todos os acontecimentos celestiais. Desde os céus até a terra, a presença de Jesus Cristo é indubitável, é inquestionável. Ele está presente em tudo. Tudo quanto o Pai ordenou, tudo quanto o Pai fez, tudo quanto o Pai deliberou, tudo quanto o Pai desencadeou, desde os céus até a terra, Jesus esteve e está presente em tudo. Tudo que o olho humano é capaz de perceber, bem como o invisível, o que está fora do alcance dos sentidos humanos, Ele é o Senhor Criador de tudo. Os nossos olhos só alcançam o que está até a montanha, mas Ele também criou o que está além das montanhas. Os nossos olhos não conseguem enxergar os limites do oceano, mas Ele rodeia todo o planeta e todas as constelações e todo o universo e todas as estrelas e todos os astros cabem na palma da sua mão. Ele é Senhor de tudo. E por que é que nós estamos com medo? Estamos com medo da crise política, da crise financeira, da crise social, da crise de segurança. Nós estamos com medo da crise da educação. Estamos alarmados, assombrados. Há pouco tempo a igreja ufanou um candidato e acreditou que pelo simples motivo de ele ter como sobrenome Messias, ele seria o Salvador do Brasil. Nem do Brasil, nem da América Central, nem da América do Norte, nem da Europa. Deus permitirá que se levante outro Salvador, porque Salvador só há um e Ele salvou o mundo inteiro. Ele é o nosso Messias, Ele é o Salvador do mundo. Aleluias. Eu não estou pregando política, eu sou apartidário. O meu candidato já está eleito. Ele não precisa da benevolência dos homens, ele não precisa da imposição dos homens. Ele é poder e glória. Tudo foi criado por meio dele. Cristo é o agente do poder criador de Deus. Tudo que existe passou pelas suas mãos ou pelas mãos dele. Então podemos ter absoluta confiança no seu controle providencial. Não tenha medo, diga aí ao seu irmão, Deus está no controle. Aleluia. A tempestade vai se levantar, as ondas se erguerão, o nosso barco vai balançar. Alguém diz que quando Jesus está no barco, o barco não naufraga. Nós encontramos no naufrágio de Paulo, quando ainda sendo levado para Roma, ele viveu o naufrágio. A única coisa que nós aprendemos com isso é que o barco pode até naufragar, mas nós não iremos morrer até que as promessas de Deus se cumpram na nossa vida. Pode dar glória a Deus aqui, pode?
Aleluia, 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 aleluia. O teu barco está balançando, não tema. A onda se levantou, não tema. A tempestade parece não terminar, não tema. Ah, o barco vai afundar, não tema. Deus vai fazer você sobreviver. E como sobrevivente você vai chegar na praia. E na praia você vai cantar e dizer: só o Senhor é Deus. Aleluia! A minha esposa disse: meu filho, pelo amor de Deus, não grite não. Como é que alguém do meu tamanho, da minha largura, fala baixo e fino? É por isso que eles me chamam de Carlão. Continue me chamando assim. Eu sou adorador. Eu sou vaso na mão do oleiro. Eu estou aqui, Senhor, para ser quebrado tantas e quantas vezes seja necessário. Ser quebrado causa dor. Ser quebrado leva-nos à humilhação. Ser quebrado nos dá uma sensação de abandono. Mas na mão do oleiro não há remendo. Ele quebra o vaso velho para fazer um vaso novo. Aleluia! Aleluias! Eu não sei se essa vai ser a minha última vez aqui. Eu vou gastar todo o cartucho que eu tenho. Brincadeira, irmãos. Não vou cansá-los. Não é minha intenção. Tudo foi criado para Ele. Ô irmãos, tem ideia disso? Tudo foi criado por Ele, tudo foi criado para Ele. Pense no amor de Deus. Imagine o amor de Deus, sinta o amor de Deus, a propagação desse amor, a declaração desse amor, a manifestação desse amor. Era Jesus dizendo: você, meu filho, sempre esteve comigo, você fez parte da criação e agora a criação é contemplação nossa, tudo foi feito para a nossa glória. Tudo tem uma única finalidade: render ao Senhor todo louvor possível, numa sinfonia que proclama eternamente que o Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória e adoração. A primazia de Cristo, Ele é antes de todas as coisas. Jesus surpreendeu os judeus ao declarar que já existia antes de Abraão. João capítulo 8, versículo 58. Os judeus ficaram: esse homem está ficando maluco, esse homem é doido, dizer uma aberração dessa, dizer que ele antecedeu Abraão. Quem estava louco eram aqueles que não compreendiam e não entendiam a profundidade da sua grandeza. Ele estava tentando dizer: eu sou de eternidade a eternidade, eu sou o princípio e o fim, eu sou o alfa e o ômega, antes de mim nada existia, eu sou antes de tudo. Então eu tenho um recado para o teu coração: Ele é antes da tua dor, Ele é antes do teu sofrimento, Ele é antes da tua agonia, Ele é antes da tua aprovação, Ele é antes da tua tribulação, Ele é antes das tuas lágrimas, Ele é antes do teu gemido, Ele é antes da tua enfermidade, Ele é antes das portas se fecharem, Ele é antes da agonia da tua alma, Ele é antes dos pensamentos negativos da tua mente, Ele é antes dos sentimentos arbitrários do teu coração. Ele é antes, Ele é antes, Ele é antes, para tornar novas todas as coisas, para causar renovo na vida daquele que crê, para apagar a sombra do passado e reescrever uma nova história. Ele é antes. Ele é antes. Numa sinfonia de proclamação, Ele é antes. Ele é a primazia de Cristo. Ele é sem início e sem fim, o mesmo ontem, hoje e para sempre. O senhorio de Jesus Cristo sobre a nova criação. Ele é o cabeça do corpo. Nessa igreja não tem coronel, nessa igreja não tem ditador, nessa igreja não tem família preeminente, nessa igreja não tem sobrenome que seja mais poderoso e mais evidente que o nome de Jesus. Nessa igreja há um número incontável de servos que estão aqui humilhados debaixo da potente mão do Senhor para obedecer a sua voz. O senhorio de Jesus Cristo sobre a nova criação, além de ser o titular do governo sobre a criação,
Jesus Cristo foi exaltado à posição de cabeça do corpo, figura escolhida por Paulo para salientar a relação orgânica entre Cristo e a igreja. A igreja surgiu pela encarnação do único Filho de Deus. Se Jesus Cristo não tivesse nascido, e se Jesus Cristo não tivesse vindo ao mundo, essa igreja não existiria. O princípio da nova criação, Cristo estabeleceu o esboço da igreja. Cristo aparece como autor e consumador da nossa fé, iniciador da nova raça de salvos. Irmãos, aqui nós não somos apenas a raça que é pertinente à descendência da fé do povo hebreu. Nós somos a raça eleita, nós somos a raça de salvos, nós somos a raça de escolhidos. E a palavra raça não é pejorativa, nem denigre, nem diminui, nem desqualifica, mas a palavra raça, ela carimba, ela marca e ela efetua uma identidade. Nós somos propriedades de Deus. O primogênito de entre os mortos aponta para a ressurreição. O Senhor tem o direito de governar sua igreja por ser o herdeiro, o primeiro e o principal entre todos os irmãos. Dos mortos, a vida por Ele começou e implica por Ele ser o Senhor de tudo. Nele reside toda a plenitude e Cristo supre tudo o que a igreja precisa. Está precisando de paz? Vá orar. Está precisando de alegria? Busque a Deus. Está precisando de força? Se reúna com os irmãos. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Imagine uma congregação e uma igreja toda orando num único propósito. Se nós estivermos baseados nesse pilar, nesse tripé, estivermos em comunhão na doutrina dos apóstolos, em oração, no partir do pão, nós estaremos, irmãos, em unanimidade. Não há quem possa suplantar o operar e o agir do Senhor. Mas precisamos estar em unidade. Eu quero me despedir dizendo apenas isso. Jesus Cristo é aquele que preenche totalmente qualquer necessidade que nós venhamos a ter ou tenhamos a necessidade de alcançar. Cristo é o reconciliador de tudo. A obra efetuada por Cristo acompanhará os salvos no dia do encontro. Nós, no dia do arrebatamento da igreja, ouviremos o som das trombetas sendo entoadas, tocadas nas nuvens. O Senhor não precisará pisar nesse chão. Das nuvens Ele dará ordem, e da sua ordem os mortos ressuscitarão primeiro. O Senhor vai juntar cada átomo, o Senhor vai juntar cada partícula, o Senhor vai juntar cada célula, o Senhor vai juntar cada organismo e cada osso, cada tecido, cada músculo e cada carne. E o Senhor nesse ajuntamento chamará os mortos para a ressurreição, e na transladação receberão um corpo glorioso, incorruptível e imortal. Aleluias. Depois os vivos que aqui se encontrarem serão arrebatados. Arrebatados, irmãos. Arrebatados. Você tem ideia disso? Arrebatados. Nós não tememos a morte, nem desejamos a morte. A morte é apenas um instrumento, é apenas um prelúdio de como nós vamos traspassar os limites e os ditames entre a vida terrena e a eternidade. E no limiar desse romper, nós em glória seremos recebidos por Cristo e cantaremos o hino da vitória. Oh, aleluia, 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 aleluia. Nós cantaremos o hino da vitória. Paz entre os pecadores e Deus não somente refere-se ao cancelamento da inimizade, como também à prosperidade de Deus, que Deus concede aos seus amigos. Por último, no sacrifício expiatório e substitutivo de Cristo, Deus removeu a inimizade criada pelo pecado humano.
apaziguando essa rebelião. Em pecado nos tornamos inimigos de Deus, mas perdoados passamos de criaturas a filhos por adoção. Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai. Oh, tu não és apenas o meu Senhor, tu és o meu Pai. O meu Pai. Você pode ficar de pé. Há 5 meses, caminhando para 6 meses, eu me tornei avô. E minha neta achou de nascer em Portugal. Em fevereiro, eu estou me organizando com a minha esposa para a gente conhecer a nossa neta. Mas eu a amo à distância. Eu tenho orado pela pequena vida de Sofia. Sofia passou a ser a minha última inspiração, a mais recente. Porque quando me tornei avô, eu comecei a fazer uma reavaliação da minha vida e entendi que Deus estava me dando uma nova oportunidade de me tornar uma pessoa melhor. Uma pessoa mais tolerante, uma pessoa mais amiga, uma pessoa mais afetuosa, mais sensível, uma pessoa mais humana, uma pessoa mais consciente das minhas limitações e do tempo que eu ainda tenho nesse mundo. Então a minha vontade é de abraçar, de beijar e de dizer tudo aquilo que eu aprendi a minha vida inteira, para que ela saiba o quanto eu amo o meu Deus, e ela é produto desse amor. Eu tenho ainda para lhe dizer. E tem horas que eu me pego chorando. Eu choro na sala, eu choro na cozinha, eu choro no quarto, eu choro no corredor, eu choro na área de serviço, eu choro até no banheiro. Talvez seja o melhor lugar para chorar. A gente liga o chuveiro e ninguém nem escuta o barulho. Eu choro. Mas não choro de tristeza, nem de mágoa, nem de angústia, nem de arrependimento. Eu choro porque Deus me amou. E o amor de Deus me elevou a uma condição e uma situação de adorador. Alguém pergunta: pastor, está tudo bem? Eu digo: está ótimo. Eu comi, me calcei, me vesti, respirei, ouvi e vi. Está tudo bem. Eu estou vivo. Está tudo bem. Tem pessoas que estão ligadas a balões de oxigênio. Tem pessoas que estão fazendo hemodiálise 3 vezes por semana. Tem pessoas que estão com um marca-passo no coração. Tem pessoas que já fizeram cateterismo, angioplastia. Tem pessoas que estão precisando de um rim, porque os 2 que tem não dá meio. Tem pessoas que estão com problemas seríssimos, diagnosticados com câncer, mas acreditando num fio, numa linha tênue, tão invisível e tão frágil, que o milagre de Deus ainda pode e vai acontecer. Ah, não importa o que os médicos disseram, a última palavra vem da boca de Deus. Não importa o que os juízes disseram, a sentença já foi dada, o martelo já foi batido, mas a última palavra sai da boca de Deus. Aleluia. Nem tudo está perdido. E quando em fevereiro eu estiver cruzando o oceano, eu vou dizer: tu és maior que Sumé, tu és maior que a Paraíba, tu és maior que o Nordeste, tu és maior que as federações do Brasil, tu és maior que a América Latina, a América do Norte, a América Central, tu és maior que a Europa, a Ásia, a África e a Oceania, tu és maior que ilhas e arquipélago, tu és maior que a lua, o sol e as estrelas. Oh, tu és maior que eu, que nós e que tudo. Tu és maior. És a primazia da igreja. Tu és o cabeça da igreja. Então eu quero terminar dizendo: seja bem-vindo, Jesus. Seja bem-vindo, Jesus. Seja bem-vindo, Jesus.
Oh, habita entre nós, reina entre nós, governa entre nós, domina entre nós, seja absoluto entre nós. Seja bem-vindo, Jesus. Seja bem-vindo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu te dou graças nesta noite pelos 60 anos de fundação desta igreja. Quantas lágrimas foram derramadas pelos lugares por onde esta igreja passou nessa cidade. Quantos joelhos se dobraram. Oh Deus, e quantos rostos e quanta boca foi ao pó para clamar ao Deus invisível que se tornou visível, ao Deus que fez o impossível se tornar possível. Ah, Deus, traz de volta a essência, traz de volta o primeiro amor, traz de volta o coração compungido. Ah, traz de volta, Senhor, a canção da alegria, do gozo e da paz. Traz de volta, Senhor. Aleluias. Essa é a nossa oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dá para você olhar para o teu irmão antes de sentar e dizer para ele: o nosso Deus é o Deus do recomeço. Aleluia. Alguma coisa vai recomeçar de novo, para a glória de Deus. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração.